Ora, nesta teórico-prática vamos aprender a fazer uma análise de variância no Excel, uma análise de variância a um fator, e vamos usar o mesmo fecheiro de dados que usamos quando falámos da comparação de médias, em que vimos como é que comparávamos barras de erro e fazíamos testes T de diferenças entre médias no Excel. Mas na realidade, nesta situação experimental que foi usada, os dados que deram origem a este fecheiro, nós estamos numa situação em que temos não uma comparação apenas entre dois grupos experimentais, mas entre múltiplos grupos experimentais. E quando eu digo múltiplos, são mais do que dois grupos. E neste caso podemos estar a pensar concentrados apenas nos grupos com EDTA e sem EDTA. Portanto, são dados relacionados com o trabalho da reação de Fenton. Portanto, nós aplicamos testes T-Student que se podem aplicar entre dois grupos, mas quando temos mais do que dois grupos, a primeira análise que deve ser feita para descobrir se existem diferenças entre as médias dos vários grupos é uma análise de variância. Esta técnica é, portanto, a solução adequada quando temos mais do que dois grupos, mas para poder ser aplicada existem alguns pressupostos. Os dois pressupostos principais são os de que os vários grupos a serem comparados, as várias amostras a serem comparadas, têm variâncias homogéneas, ou seja, têm uma variabilidade parecida. Existem também testes estatísticos específicos para detectar se essa homogeneidade de variância existe ou não. Aqui no Excel não é fácil fazer esses testes, portanto, como medida assim a olho, ou como medida de recurso, podemos olhar, por exemplo, para os desvios padrões, os desvios padrão dos vários grupos, e se houver um desvio padrão que seja muito superior aos restantes, ou muito inferior, e o muito superior ou muito inferior é para um fator de uma ordem de grandeza, ou seja, mais ou menos, pelo menos 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Se isso acontecer, não estamos em condições de poder aplicar a análise de variância. Aqui neste caso, olhando para estes 6 grupos, nós podemos separar o problema em com e sem EDTA, e se olharmos só para os grupos com EDTA, temos aqui um desvio padrão de 28, outro de 10 e outro de 51. Portanto, dentro destes 3 valores de desvio padrão será possível aplicar a análise de variância. Já para o grupo sem EDTA temos um desvio padrão de 818, outro de 68 e outro de 1911, e portanto aqui já temos diferenças de mais do que 10 vezes, não é? 68 vezes 10 dá 680 e temos os outros dois desvios padrão são maiores do que isso. Portanto, nestas condições não é possível aplicar a análise de variância, portanto, e aí só nos resta usar uma versão não paramétrica, mas mesmo assim as versões não paramétricas da análise de variância também não aceitam muito bem esta variabilidade entre variâncias e nesse caso então o recurso que ainda temos disponível será um teste para diferença de médias a pares, considerando variâncias diferentes, que foi o que nós aplicamos aqui nesta aula. Portanto, aqui este tipo 3 de teste era o teste de diferença de médias que considerava as variâncias dos grupos diferentes. No entanto, tem que se fazer múltiplos testes, enquanto a ANOVA, a análise de variância, faz um único teste e detecta se existem médias diferentes ou não. Quando se fazem múltiplos testes, é necessário fazer uma correção para testes múltiplos, que neste caso em que são só 3 grupos, se calhar não é muito necessária, mas quanto mais testes se repetem, mais fácil é que os testes deem resultados falsos positivos, ou seja, que rejeitem a hipótese nula, ou seja, que tenham um p-value muito baixo
só por acaso, só fruto do acaso, portanto é preciso fazer uma correção que normalmente implica usar um alfa mais baixo do que o tradicional 0.05. Mas isso sai agora um bocadinho fora deste exercício. Portanto, os testes entre pares só são alternativa se for levado em conta essa correção para testes múltiplos. Mas pronto, tínhamos falado que um pressuposto para realizar a ANOVA era a homogeneidade das variâncias, o outro pressuposto é que os desvios das observações em relação à média de cada grupo, ou seja, que aqui também se chamam resíduos, têm uma distribuição normal. Mais uma vez, quando temos amostras ou estudos com um número de amostras relativamente baixo, é mais difícil testar a normalidade dos resíduos aqui no Excel. Portanto, vamos olhar fundamentalmente, se estiverem a trabalhar apenas com Excel, têm que olhar para os valores do desvio padrão e ver se há assim uma discrepância muito grande entre o desvio padrão dos vários grupos. Se não existir, então é possível fazer um único teste, uma análise de variância, para testar se há médias diferentes entre os grupos. É isso que nós vamos fazer, então. Não vamos poder aplicar para os grupos sem EDTA, vamos aplicar para os grupos com EDTA. Portanto, o nosso objetivo é descobrir se algum destes 3 grupos tem uma média diferente. A hipótese nula é que as médias dos vários grupos são todas iguais. A hipótese alternativa é que existe pelo menos um grupo com uma média diferente. Para fazer isto no Excel é muito fácil. Basta, o requisito é que temos que copiar aqui os vários grupos, as várias amostras e organizar essas amostras de forma a todos os valores estarem contínuos numa matriz de dados. Portanto, eu vou copiar aqui o grupo do manitol com EDTA e agora vou copiar o de cisteína com EDTA. Eu vou colocar ao lado e depois o da tiureia com EDTA e também vou colocar ao lado. O que é necessário é que os valores estejam assim organizados. Portanto, cada uma das amostras, cada um dos grupos, vai ocupar uma coluna. Também era possível organizar isto de forma a cada grupo organizar constituir uma linha, mas neste caso dá mais jeito, como os dados estavam, organizá-los por colunas. A maneira mais fácil de fazer a ANOVA, então, é usar aqui o nosso Analysis Toolpack. Portanto, no separador dados, temos aqui o botão da análise dos dados, e se eu selecionar a análise dos dados, tenho aqui a nova Single Factor, é esta que vamos falar hoje. Vamos selecionar os dados, são os 3 grupos, e os dados, as amostras estão organizadas por colunas. Vamos usar um alfa, portanto, um nível de significância de 0.05, e vamos pedir para devolver os resultados aqui na própria folha do Excel, na mesma folha. Vamos fazer OK e o resultado é assim dado na forma de tabela. E vocês vão reconhecer que há aqui alguma semelhança entre esta tabela da ANOVA com os resultados da regressão linear. E, de facto, estas duas análises, a regressão linear e a análise de variância, em termos de análise estatística, são análises análogas, parecidas. Porquê? Portanto, na regressão linear, que nós aprendemos anteriormente, para avaliar se a regressão era estatisticamente significativa, usávamos um teste F que comparava a soma dos quadrados da regressão explicados, que era a variabilidade do y explicado pela regressão, com a soma dos quadrados dos resíduos. E quanto maior fosse a soma dos quadrados da regressão relativamente à soma dos quadrados dos resíduos, mais significativa e, portanto, mais útil era a regressão e originar uma estatística F mais elevada, um p-value mais pequeno. Portanto, podíamos rejeitar a hipótese nula do teste F, que era de que o x e o y eram independentes. Portanto, uma análise de variância é semelhante a uma regressão
mas em vez de termos um x, portanto uma variável independente numérica, temos uma variável independente que é categórica, que está dividida em categorias discretas. O valor, neste caso, é mesmo verdade, portanto, a variável que nós estamos aqui a estudar é o tipo de aceitador usado nesta experiência, manitol, cisteína ou tioureia, e qual é o impacto deste aceitador no declive destas experiências que foram feitas. Neste valor, o valor que está aqui são valores de declive. Portanto, temos na mesma um y, que são os valores de declive, e temos um x, que são as três categorias. Em vez de ter valores de x numéricos, temos categorias. Em alguns casos, a ANOVA também se aplica quando os múltiplos grupos estão associados a diferentes valores numéricos, mas se os dados estiverem organizados desta forma, ou seja, cada categoria tem um conjunto de réplicas, esses dados podem ser analisados por análise de variância. Apesar de nessa situação em que os grupos podem ser quantitativos, podem ter um número associado, em vez de ser categorias qualitativas, a análise de variância não vai dar importância à diferença numérica entre as categorias, só lhe interessa que são categorias diferentes. Portanto, em algumas situações é mais adequado usar a análise de regressão quando temos valores numéricos, mas noutras situações o que nós estamos interessados em saber é se existe uma diferença significativa de médias entre pelo menos um dos grupos face a outro. Tal como na análise de regressão, tínhamos aquelas três somas dos quadrados, portanto, a soma dos quadrados totais, a soma dos quadrados explicados pela regressão e a soma dos quadrados residuais. Aqui também temos três somas de quadrados. Temos a soma de quadrados aqui representada por SS total, e é o mesmo significado que era na regressão linear, porque aqui esta soma dos quadrados é calculada uma média global, ou seja, se eu calcular a média global de todos estes valores, vou calcular aqui a média global. Portanto, aqui a média tem que ser com acento, média em português. Peço desculpa. Tem que ser média. Se eu calcular a média de todos estes valores, e agora aqui ao lado fizer a diferença de cada valor menos a sua média, e vou elevar ao quadrado, e vou fixar a célula que tem a média para poder arrastar e calcular isto para todos os outros valores. E agora vou arrastar tanto duas casas para baixo e agora 3 para o lado. Se eu fizer a soma destes desvios ao quadrado, desvios à média global, se fizer a soma de todos estes valores, vou ter exatamente o valor aqui do SS total, da soma dos quadrados totais. E depois temos a soma dos quadrados dos desvios à média de cada grupo, que corresponde à soma dos quadrados residuais. Portanto, significava que eu ia calcular uma média para cada coluna e depois ia fazer a diferença de cada valor menos a média do seu grupo e levar ao quadrado. Somando isso tudo, dava aqui a soma within groups. E depois temos o equivalente à soma, portanto, aqui o within groups é o equivalente ao SSR na regressão linear. Portanto, aqui for a regressão linear, o total é o SST e a soma de quadrados between groups vai ser a diferença, vai ser o SST menos o SSR, e que na regressão linear era aquilo que nós chamávamos a soma dos quadrados da regressão, que era a percentagem de variância, a percentagem não, o R quadrado é que era a percentagem da variância do y explicada pelo x,
mas o SSREG é a variabilidade do y explicada pela regressão. Aqui o SS Between Groups vai ser a variabilidade dos dados explicados pelos grupos, ou seja, como é que a variável que define o grupo, neste caso qual é o tipo de aceitador, ajuda-nos a prever o valor da média. Portanto, o que nos interessa aqui, então, é que este valor, o SS Within Groups, seja muito pequeno, face ao Between Groups, para comparar estes dois valores. Vamos usar o teste F, que compara variâncias, e para calcularmos as variâncias, temos que dividir cada um destas somas de quadrados pelos graus de liberdade respectivos. Portanto, mais uma vez, a soma dos graus de liberdade destas duas variâncias é igual aos graus de liberdade da soma dos quadrados totais. Portanto, há uma decomposição dos graus de liberdade, tal como o SST é igual ao SSR mais SSREG. Os graus de liberdade do SST são iguais aos graus de liberdade do SS Between Groups mais os graus de liberdade do SS Within Groups. Então temos esta divisão de graus de liberdade. Aqui temos graus de liberdade iguais a 2 porque temos 3 grupos e, portanto, os graus de liberdade da soma de quadrados between groups é o número de grupos menos 1. Exato. Portanto, aqui temos o número de grupos menos 1. Aqui temos o número total de dados menos 1. Portanto, temos 9 dados menos 1. E, tanto a soma dos quadrados within groups é a diferença entre os dois graus de liberdade. Fazendo a divisão, portanto, este MS between groups é o valor do SS between groups a dividir pelos graus de liberdade respectivos, e aqui este valor é o valor deste SS within groups a dividir pelos graus de liberdade respectivos. Este valor a dividir por este dá a estatística F, que vemos que é muito grande, só que depois a estatística F vai depender dos graus de liberdade, o valor P que é calculado, e os graus de liberdade do numerador vão ser aqui o 2, do denominador vai ser o 6. Já temos aqui o p-value, dá 1,41 vezes 10 levantado a menos 10, é um valor baixíssimo, muito inferior a 0,05. Portanto, podemos afirmar com significância estatística, com confiança estatística elevada, que o valor do declive varia significativamente entre os grupos dos diferentes aceitadores. Esta é a conclusão desta análise. Portanto, rejeitamos a hipótese nula de que as três médias são iguais. Portanto, isto é a análise de variância. Portanto, o nosso objetivo neste caso é saber se a variável que define os grupos influencia ou não a média de cada grupo e, portanto, vamos ter médias diferentes. Aqui, olhando para os dados, claramente, vemos que os declives obtidos com a tioureia são muito superiores aos obtidos pelo manitol e pela cisteína. É uma técnica que é muito usada e, portanto, muito frequentemente vão ver publicações científicas em que é usada a análise de variância, se bem que por vezes é mal utilizada nas tais situações em que as variâncias são muito diferentes entre si ou em que há desvios à normalidade. Portanto, o vosso exercício desta semana tem aqui um outro conjunto de dados em que tínhamos um valor de x numérico e 3 réplicas e aplicar à nova a comparar as médias destes 3 grupos, do grupo com x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Em vez de fazer os testes par a par, vamos ter uma análise de variância e descobrir se existe uma diferença significativa entre estas 3 médias ou não.